Oi pessoal, eu sou o Guilherme Potenza, sócio do Verano Advogados. E eu sou a Paula Bobroff, advogada aqui do Verano, e juntos a gente faz parte da prática de Venture Capital. A gente preparou uma série de vídeos para tratar um pouquinho sobre o Venture Capital no Brasil. A nossa ideia é contribuir com o ecossistema, trazer informações e embasamento para fundadores, fundos e investidores anjo poderem de alguma forma chegarem aos melhores resultados em uma negociação de Venture Capital. Hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o Venture Capital no Brasil, trazendo alguns conceitos básicos, visando ajudar e dar a fundação para os nossos próximos vídeos, em que a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada um dos temas. Espero que gostem! Olá pessoal, bem-vindos ao Verano Tips. Por meio de uma série de vídeos, nós vamos falar um pouco sobre o que é o Venture Capital e quais os principais aspectos relacionados a investimentos e o que é importante para fundadores, startups e fundos. Hoje faremos uma introdução geral ao tema, passando rapidamente por todos os assuntos que analisaremos ao longo das próximas edições do Verano Tips. Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando falamos de Venture Capital, falamos de investimento de capital de risco, visto que se tratam de empresas em estágios iniciais, ou seja, temos uma probabilidade alta de a empresa investida não ser bem-sucedida. Mas, ao mesmo tempo, caso se trate de um potencial unicórnio, os retornos serão enormes para os investidores. Esse tipo de investimento vem crescendo significativamente no Brasil, em razão de uma mudança de mentalidade, mais capital disponível, talentos dispostos a empreender, bem como de recentes desenvolvimentos regulatórios, como na área das fintechs, por exemplo. As formas clássicas de se realizar um investimento de venture capital são por meio de mútuo conversível em participação societária ou a compra ou subscrição de ações da startup. O investimento direto em participação é o que chamamos de investimento em equity. No mútuo conversível, o investidor torna-se um credor da empresa-alvo, com a opção de converter o valor emprestado em ações no futuro, normalmente no momento de uma nova rodada de investimento. Apenas para fins de contextualização dos investimentos dentro da vida das startups, temos a fase de investimento anjo, onde os investimentos em geral são feitos via dívida conversível. No estágio de capital semente, ainda falamos de mútuo conversível ou, se a estrutura já estiver baseada no exterior, em um convertible note ou um SAFE. Oportunamente, teremos as rodadas Série A em diante, com valores maiores para auxiliar no crescimento rápido da startup. Vale dizer que um corporate venture pode entrar em diversos estágios da vida da startup, sem uma regra específica a ser seguida, dependendo muito da tese da corporação realizando o investimento. Um ponto que vale destacar são as estruturas baseadas no exterior, que são uma tendência de mercado. Teremos um vídeo exclusivo sobre o tema, uma vez que há diversos aspectos que devem ser abordados quando falamos do flip para o exterior. Entrando agora no processo de investimento em si, ele ocorre da seguinte forma. Inicialmente, temos a fase de negociação dos principais termos da transação entre as partes, regida por dois documentos importantes, o acordo de confidencialidade e o term sheet. Falaremos mais detalhadamente deles nos próximos vídeos, mas, para dar uma visão geral, o acordo de confidencialidade é o contrato por meio do qual os fundadores e investidores garantem a confidencialidade de qualquer informação trocada entre si quando decidem se devem ou não prosseguir com o investimento. Enquanto o term sheet estabelece, geralmente de forma não vinculante, os principais termos e condições que serão detalhados mais adiante nos documentos definitivos do investimento. Após a assinatura do term sheet, onde já teremos um valuation previamente acordado entre as partes, bem como os principais direitos já negociados, procede-se a auditoria, ou due diligence, da empresa-alvo. Do lado jurídico, a auditoria avaliará as obrigações decorrentes, por exemplo, de litígios civis, tributários, trabalhistas, questões de propriedade intelectual, contratos relevantes, apólice de seguro, questões de compliance, etc. No lado financeiro contábil, são contratados auditores fiscais contábeis para análise e confirmação dos números da companhia, bem como determinação das potenciais contingências ainda não materializadas da empresa-alvo, como, por exemplo, a questão da pejotização e uso das PJs por alguns dos desenvolvedores que possam trabalhar na startup. Em geral, as contingências encontradas tendem a ser semelhantes quando falamos de startups de base tecnológica. Em seguida, se a auditoria não levantar issues ou red flags que possam comprometer o investimento, são celebrados os documentos definitivos da transação.
Dependendo da estrutura escolhida para o investimento, o contrato que rege a transação em si pode ser feito via dívida, como debêntures conversíveis, por exemplo, ou via equity, com a assinatura de um acordo de investimento e demais documentos necessários para a transação. Além disso, teremos o acordo de acionistas, que pode ser celebrado desde a data do investimento, no caso de equity, ou ser deixado como modelo para ser assinado se e quando a dívida for efetivamente convertida em participação societária. Esse acordo regerá a governança corporativa, incluindo vetos ou votos afirmativos, participação no conselho, direitos patrimoniais de cada uma das partes, dentre outros. Por fim, temos o fechamento da transação, que pode ocorrer simultaneamente ou não à assinatura do contrato principal, a depender da existência de condições precedentes ao investimento. Essas condições são regularizações da empresa-alvo, usualmente exigidas pelo investidor em decorrência de algum ponto identificado em auditoria ou alguma exigência legal para viabilizar o investimento, como, por exemplo, a aprovação pelo CAD. E com isso encerramos o nosso primeiro vídeo. Na nossa próxima edição do Verano Tips, falaremos em maiores detalhes sobre o acordo de confidencialidade ou o NDA. Um abraço e até a próxima!